Abra sua Bíblia, por favor, Apocalipse capítulo 12. Ao longo de toda essa semana, nós nos propusemos a seguir algumas pistas nas Escrituras, identificando o remanescente, entendendo parte do desenvolvimento do plano da salvação através de pessoas, famílias e um povo, para que Deus pudesse levar a efeito o plano da redenção. Vimos ao longo da semana que o fator distintivo do remanescente é a verdade que ele possui e, infelizmente, nem sempre a santidade que deveria acompanhar aqueles que possuem a verdade. Vimos que o remanescente desenvolveu muitos problemas, que em alguns momentos chegaram a fazer coisas piores que as outras nações. E uma semana como essa, desde o começo, eu tentei dizer que poderia servir para evitar dois extremos que não nos interessam. O primeiro deles é uma visão orgulhosa do remanescente, achando que não há salvação fora dele, de que Deus gosta de nós e não gosta dos outros, e isso caiu por terra e nós vimos aqui. Não é? O segundo extremo, que também não nos interessa, é uma diluição do conceito do remanescente, como se isso não devesse ser considerado, como se não houvesse nenhuma importância, e vimos os riscos de uma visão diluída sobre isso. Porque se nós não temos claro diante de nós a identidade deste movimento, nós acabamos comprometendo a utilidade deste movimento. Não somos mais uma igreja para pregar a mesma mensagem. Somos uma igreja que foi levantada para reconstruir verdades perdidas e deixadas pelo caminho. E vimos ontem, especificamente, que embora a Bíblia aponte as características distintivas do remanescente, ela também apresenta sobre ele uma das maiores e mais severas advertências. Porque um povo que, embora tenha a verdade, se comporta de forma soberba, tendo uma visão distorcida a respeito de si mesmo, orgulhoso, rico, achando que não lhe falta nada, quando na realidade vimos ontem cego, miserável, pobre e nu. Vimos ontem também que embora haja apostasia no nosso meio, essa igreja não está em apostasia. E que, embora receba um puxão de orelha, um dos mais severos, essa é a última igreja, esse é o último movimento, e antes da volta de Jesus, quando a casa de Israel será sacudida, sai a palha, mas fica o trigo. Pois bem, feche os seus olhos, por favor. Deus amado, temos a Tua palavra aberta diante de nós. E mais uma vez pedimos a Tua ajuda, o Teu auxílio. Nós somos incapazes, limitados, ignorantes, para a gente poder conseguir entender a profundidade, a beleza das Tuas verdades. Então, é em Tua graça e misericórdia que nós pedimos neste momento, Pai, por favor, fala com a gente. Nós não podemos viver esses últimos dias desapercebidos, distraídos, como se não fosse acontecer nada, como se a coisa não tivesse ficando complicada, como se nós não tivéssemos um inimigo. Então, na noite de hoje, Pai, tema muito sensível, pedimos que o Senhor se manifeste entre nós, porque hoje nós precisamos compreender uma parte da natureza do nosso antagonista. Por favor, fala com a gente. A gente não merece, mas a gente precisa. E o Senhor é um Pai amoroso que tem prazer em atender os seus filhos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Existe um livro antigo chamado A Arte da Guerra. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. É um livro de Sun Tzu. Alguns dizem que ele é do 4º século antes de Cristo.
e alguns classificam como sendo uma das obras mais importantes da estratégia militar. Queria chamar sua atenção no telão um único parágrafo deste livro. E eu leio assim. Se tiverem aí, podem projetar. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Agora, se você não conhece nem o seu inimigo, nem a si mesmo, você perderá todas as batalhas. Interessante. É quase que um princípio óbvio. Se você não conhece a si mesmo, você vai desconhecer suas vantagens, suas habilidades, e você também vai desconhecer suas fragilidades, seus pontos fracos. Se você desconhece o seu inimigo, você também vai desconhecer do que ele é capaz, e também pode desconhecer alguma fragilidade que daria a você uma vantagem no combate, no conflito com ele. Então, é primordial, se eu fosse levar em conta este princípio aqui, de um sábio chinês antigo, que todos nós tenhamos claro diante de nós quais são os nossos defeitos, quais são as nossas virtudes, quais são os nossos pontos fracos, e também seria muito útil no conflito entre o bem e o mal, se nós conhecêssemos um pouquinho a natureza do nosso antagonista, suas estratégias, suas armas e a sua maneira de operar contra a igreja. Versos 9 e 10 do capítulo 12. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Entenda, como já mencionei no meio dessa semana, o capítulo 12 do Apocalipse, ele é como uma espécie de miolo do livro do Apocalipse. E alguns estudiosos usam a noção de grande conflito como uma moldura para você colocar todas as coisas dentro desse contexto na interpretação da Bíblia. Alguns consideram, inclusive, como eu já mencionei, que o grande conflito é a chave hermenêutica, inclusive da senhora White. E no centro desse conflito, entre o bem e o mal, você tem a salvação através de Jesus Cristo. Quando eles, em conflito, um é ferido no calcanhar e o outro tem a sua cabeça esmagada. Pois bem, entendendo que este antagonista é descrito desta maneira, como um acusador, os nomes que são atribuídos a ele revelam que ele é um adversário, um enganador. E, inclusive, João dá, na descrição da identidade deste inimigo das almas, ele diz que se trata do mesmo ser que se manifestou no início da história humana, por isso ele é chamado de a antiga serpente. Nós estamos falando do mesmo inimigo, nós estamos falando da mesma pessoa e nós estamos falando do mesmo interesse dele em lutar contra a execução do plano de Deus e a salvação da humanidade. Isso tem que ficar claro para nós. Minha intenção na noite de hoje é ajudá-los a olhar numa perspectiva, quem sabe, um pouco diferente a natureza do conflito e o ódio que ele tem nutrido ao longo de toda a história contra o remanescente e especialmente à luz de Apocalipse 12, o remanescente final. Eu chamo a sua atenção a um texto na tela. Ele é extraído do livro O Grande Conflito, páginas 507 e 508. Leio assim: pouca inimizade há contra Satanás e suas obras, porque há tão grande ignorância a respeito do seu poder e maldade, e da grande extensão de sua luta contra Cristo e sua igreja. Multidões estão iludidas neste ponto. Não sabem que seu inimigo é um poderoso general que domina a mente dos anjos maus e que com planos bem elaborados e hábeis artifícios
está a guerrear contra Cristo para impedir a salvação das almas. Repare, entre os professos cristãos e mesmo entre os ministros do Evangelho, raramente se ouve uma referência a Satanás, exceto talvez uma menção ocasional do púlpito. Não tomam em consideração as evidências de sua atividade e êxito contínuos. Negligenciam os muitos avisos contra os seus ardis. Parecem ignorar-lhe a própria existência. E ela continua. Enquanto os homens se acham em ignorância quanto aos seus estratagemas, esse vigilante adversário põe em seu caminho a cada momento. Olha só, intromete-se em cada compartimento do lar, em toda a rua de nossas cidades, nas igrejas, nos conselhos nacionais, nos tribunais de justiça, confundindo, enganando, seduzindo, arruinando por toda parte a alma e o corpo de homens, mulheres e crianças, desmembrando famílias, semeando ódios, rivalidade, contenda, sedição, assassínio. E o mundo cristão parece olhar estas coisas como se Deus as tivesse designado e elas devessem existir. Há uma ignorância generalizada sobre o tema do grande conflito, e isso tem moldado toda uma geração. E aí eu vou dizer a você, ao invés dos nossos filhos terem uma noção do grande conflito pelas lentes das Escrituras, a fonte de muitos dos nossos jovens tem sido isso daí, ó. Coisinhas de Netflix e Amazon Prime. Coloca aí na tela. São seriados que apresentam a figura desse antagonista numa perspectiva toda lúdica, cheios de licença poética, demonstrando que ele não é tão mal assim. Colocam uma pitada de humor, mas esse tipo de seriado, às vezes, para aqueles que têm alguma familiaridade com a Bíblia, podem olhar e dizer, eu não vou mexer com esse troço aí não vou nem olhar, não vou nem mexer. Mas alguns acabam consumindo outros lixos, outras porcarias, onde o conceito do grande conflito e do bem e do mal não está tão explícito na capa. Eles acabam criando histórias e personagens e sagas e sequências e trilogias, onde você apresenta o bem como mal e o mal como bem. Então olhe para mim aqui. Se você acha bonitinho fazer uma festa de aniversário, dar um presentinho de Natal, ou uma camisetinha de super-heróis da DC ou da Marvel, sabe o que você está fazendo, meu irmão? Você está fritando os miolos do seu filho, para ele ter uma visão completamente errada da luta entre o bem e o mal. Esse tipo de produção cinematográfica inverte os papéis de quem é Deus e de quem é o inimigo. As pessoas vão engolindo as coisas de tal maneira que quando ele se apresentar, muitos estarão iludidos, porque ele moldou o pensamento de uma geração inteira. Você sabe que as produções hollywoodianas, as produções cinematográficas, elas seguem princípios muito semelhantes aos da Bíblia. Você imprime na mente das pessoas conceitos e verdades e uma lógica a partir de histórias. Deus se revelou na história, é na história. A Bíblia não é um livro cheio de conceitos abstratos. A Bíblia é um livro de história. E Deus vai mostrando como ele se desenvolve na história. E são isso exatamente o que os livros, as séries e os filmes fazem. E a gente senta como uma família como se fosse a coisa mais inocente do mundo. A gente acha legalzinho que o Homem de Ferro no final vai ganhar o negócio. A gente vê o cara que vem do espaço e uma liga se juntando para impedir que, olha, nós temos os nossos problemas, mas deixa a gente aqui. A gente se resolve. Quem vem do espaço é uma espécie de invasor. E eles se arrumam todo para poder invadir o negócio e lutar contra. Leia o finalzinho do grande conflito e você vai ver se não parece com esses filmes. Só que tudo às avessas. E aí eu volto a dizer o que eu disse ontem. É meio cansativo. É meio cansativo a gente ter que chegar, assumindo o púlpito, e ter que ficar citando o nome de coisas, ter que ficar fazendo uma listinha de pode, não pode, de certo e errado, quando eu e você deveríamos olhar um pouco mais atentamente os princípios. Tudo que é nobre, tudo que é exaltado, tudo que é de boa fama, isso é que ocupa o seu pensamento. Mas não, a gente vai fritando os miolos dos nossos filhos e os nossos próprios, com um monte de jogo horroroso,
com um monte de filme horroroso, e é como se fosse um culto. Todo mundo em volta da televisão, uma pipoquinha, em silêncio, reverência. Gente, quando os nossos filhos deveriam estar preparados para identificar os inimigos, identificar a aproximação e as sugestões do inimigo. Nós não deveríamos ser ignorantes em relação a isso. Vamos dar uma olhada na lógica. Existem questões no mundo espiritual que respeitam limites e regras. O mundo espiritual, como você deve ter reparado nesse trimestre, o mundo espiritual não é uma luta de poder. Não é uma luta, a luta entre o bem e o mal não é uma luta para ver quem é mais forte. Satanás não teria a mínima chance se Deus usasse a força. A mínima chance. A questão é que o grande conflito entre o bem e o mal, ele se desenvolve em relação a uma disputa de caráter. Cada um dos lados está desenvolvendo o seu plano de governo. E Deus usa a lógica, a razão. Deus não pega atalhos. E Deus impôs limites a si mesmo, colocando você com um poder nas mãos extraordinário. E me perdoem de novo os meus amigos calvinistas. Você é árbitro do seu destino. Você dá a palavra final se você vai para o céu ou não. Pode parecer muito arrogante o que eu estou dizendo. A provisão da salvação foi garantida. A decisão é sua se você vai aceitar ou não esse crédito na sua conta e a justiça que é imputada sobre você. A decisão é sua. Deus não vai levar ninguém de arrasto. Deus não vai pegar ninguém pelo pescoço. Ninguém. A última palavra é sua. E a gente precisa entender como se dá esse conflito entre o bem e o mal. Essa semana eu enterrei um rapaz de 32 anos. Como você fala com uma mãe assim? Como que você fala com um pai assim? E o sofrimento é uma das ferramentas mais poderosas na mão do inimigo para distorcer a visão que as pessoas têm de um Deus amoroso e que pode fazer todas as coisas, mas às vezes não faz. Por quê? Vá, por gentileza, volte um pouquinho algumas páginas até a carta de Judas. Ela está grudada aí no Apocalipse. Você estava no capítulo 12, volte um pouquinho. Judas. Dê uma olhadinha na quebradeira que deu aqui. Verso 9. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de quem? Moisés. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Olhe para mim, vamos tentar entender um pouquinho a lógica de Satanás. A morte tornou-se território de Satanás. Quando ele levou os nossos primeiros pais a pecarem, a morte tornou-se território dele. As pessoas haviam sido cativas dele. Ele toma o domínio e o cetro de governo das mãos de Adão, ele é um usurpador. E a partir de então, pelo decreto divino, se comerdes, vocês morrerão. O que se segue agora é uma cena de um ciclo que vai contra a nossa natureza, mas se estabelece numa realidade de pecado. Todas as pessoas vão morrer. Pecadores morrem. Aquela alma que pecar, esta morrerá. Então, quando ele leva Adão e Eva a pecar, além de se autoproclamar o príncipe deste mundo, ele também agora domina sobre o reino da morte. A morte agora é território, é jurisdição de Satanás. Mas houve um episódio muito curioso, porque Moisés, o líder, foi impedido de entrar na terra prometida. Quando você lê o finalzinho do livro de Deuteronômio, você vai ver que é o próprio Deus quem sepulta Moisés. O Senhor o sepultou no cume do Nebo. O Senhor sepultou Moisés depois de ter dito para ele, olha tudo, veja, olha os limites. Você não vai entrar. Porque você pecou, me desonrou diante dos filhos de Israel. Você não vai entrar. Com tristeza ele desce à sepultura. O que ele não sabia, e a gente não sabe quanto tempo depois, Miguel, que é uma teofania, uma manifestação da divindade, na figura de Jesus Cristo, ele só entra no cenário em cenas de conflito contra Satanás. E esse é um deles. Vem Miguel,
exatamente Miguel, ao som da trombeta de Miguel, que você depois vai ver o apóstolo Paulo dizendo que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque Miguel só aparece numa cena de conflito e batalha, e a ressurreição vai ser a última delas. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então Miguel desce para ressuscitar Moisés. E como não há vida fora do corpo, há uma disputa pelo corpo de Moisés para resgatá-lo do território de Satanás e devolver a vida. O que Satanás vem, ele diz, não. Você não tem o direito de ressuscitar esse homem. Você disse, sua justiça, aquela alma que pecar, essa morrerá. Ele pecou, ele é um pecador, ele é meu. E Judas 9 diz que Miguel não ficou trocando ideia com Satanás, não. Ele não ficou ali argumentando. Porque se ele fosse argumentar, me permita aqui dar asas à minha imaginação. Se Miguel fosse argumentar, não argumentou, apenas disse, o Senhor te repreenda. Não argumentou, mas se fosse argumentar, ele poderia dizer assim, não, é o seguinte, vou levar Moisés para o céu, porque eu vou morrer por ele, vou pagar o preço pelo pecado dele, e eu vou ter o direito de levar ele para morar comigo no céu. Satanás poderia virar para Jesus e dizer assim, mas como assim? Você acha que você vai me vencer? No céu de cada 2 anjos, um foi atrás de mim. A apostasia foi de 1/3. No Éden, os 2 vieram atrás de mim. 100% de apostasia. Te venci no céu, de certa forma. Te venci no Éden. Quem me garante que eu também não vou te vencer quando você resolver descer aqui? Então não houve essa conversinha. Porque Jesus apenas disse, o Senhor te repreenda. Ou seja, Moisés é levado para o céu como uma espécie de nota promissória. Não poderia, legalmente não poderia ter sido levado para o céu. Não poderia. Percebe? Ok? No capítulo 12, e nós vemos que ele é chamado de acusador no verso 10. Nós vemos que ele é chamado de Satanás, que significa adversário, no verso 9. Isso é uma redundância. Ou seja, nós estamos lidando com alguém, uma pedra no nosso sapato. O negócio dele é atrapalhar tudo. O negócio dele é tornar a nossa vida um verdadeiro inferno. Ele está aqui porque ele é o nosso adversário, ele é o nosso acusador. E quando ele fica em cima da sepultura de Moisés, ele acha que ali é domínio dele. Mas Jesus coloca ele no seu devido lugar. Deve ter dado um nó na cabeça, não é? Mas bem, agora eu vou pedir para você recuar até o livro de Jó, por gentileza. Capítulo 1. Vamos dar uma espiada como as coisas funcionam no conselho celestial. Eu leio assim, capítulo 1 de Jó, versos 6 a 12. Num dia em que os filhos de Deus, você conhece isso, né? Vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Essa é a referência mais antiga e ele é citado aqui pelo nome, viu? Perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Ele respondeu, de rodear a terra e passear por ela. E perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, mas ele realmente teme a ti? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, sua casa, tudo que ele tem? A obra das suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo que tem e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. Diz o Senhor a Satanás, eis que tudo que ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O que você vê aqui é uma cena de um conselho celestial. Os filhos de Deus se apresentando perante o Senhor, também veio entre eles Satanás. Porque ele se considerava o representante legal do planeta. Ele vai como representante de um planeta que ele levou à queda e à rebelião contra Deus. Então ele chega lá e ele se enfia no meio daquela gente toda, representantes de outros mundos, é um conselho celestial. Você imagina a cena, você imagina o mal-estar, você imagina um conselho celestial onde é permitido ainda o acesso dele. Entenda, quando ele começa as suas acusações, lá no livro de Ezequiel e no livro de Isaías, mas especialmente no livro de Ezequiel, diz que ele no seu comércio, nas suas calúnias, na sua bagunça, ele lançou dúvidas em relação ao caráter de Deus. Mesmo os anjos bons
Não conseguiam discernir exatamente o mistério que estava por trás da sua rebelião. Mesmo os anjos bons que permaneceram leais a Deus, não conseguiam enxergar tudo ainda, porque tudo era envolto num mistério terrível, o mistério da iniquidade. Então ele chega lá no meio deles. E o interessante é que, ao descrever esta cena, o autor do livro de Jó, que nós entendemos que seja Moisés, ele diz: de onde é que você veio? É Deus quem puxa o papo. É Deus quem começa a prosa. De onde você veio? Eu vim de rodear a terra, passear por ela. E olha agora a resposta de Deus. Você viu? Qual é o pronome que Deus usa ali? O meu servo Jó. Não diz, mas está implícito, tá? Na sua terra. Jó era um ponto de resistência contra uma onda de mal que predominava sobre todo o planeta. Só que agora, nessa conversa entre eles, Satanás continua fazendo as suas acusações, porque é assim que o mundo espiritual funciona. Não é uma luta de poder, é uma luta de caráter. E Satanás lançou dúvidas sobre o caráter de Deus, e a tese de Satanás é a seguinte: a conversinha entre vocês, a relação entre você e as criaturas é uma troca de interesse. Ninguém ama você de maneira genuína. Eles te amam e te obedecem porque você abençoa eles. Se você deixar de abençoar eles, eles voltam as costas contra ti. Essa era a tese de Satanás. Essa era a calúnia dele. Ou seja, você estabelece um regime de escravidão, de controle. Só que não. Então essa cerca, a qual Satanás se refere que Deus havia colocado em torno de Jó, essa cerca é removida. Porque nas regras do mundo espiritual existem limites para ambos operar. E mesmo Satanás tem limites para operar na vida das pessoas. É removida a cerca. Olha o que acontece em poucas horas. Olha do que ele é capaz. Quando a cerca é removida, você repara, ele perdeu absolutamente tudo em poucas horas. Tudo. O controle de Satanás sobre fenômenos naturais, sobre vilas, povos, povoados vizinhos, incitando inimigos contra, uma cena de horror e de violência e de morte, de perda, horas. Vira um caos. Mas Jó, o que ele diz? Bendito seja o Senhor. Que loucura, não? Que loucura. Deus disse, na terra não tem um igual a ele, íntegro, reto, nenhum igual a ele. No capítulo 2, você tem um outro conselho celestial. Talvez fosse um conselho semanal, talvez estejamos falando de uma coisa na semana seguinte, ou quem sabe um pouco mais de tempo, mas de novo repete toda essa fórmula. E Deus de novo puxa o assunto, de onde você veio? Eu vim da terra e de rodear por ela. Aí Deus lembra ele. Primeiro round eu venci você. Você me jogou, olha, você me jogou contra ele. Olha para mim, meus irmãos. Satanás usa a dor, o sofrimento, as agonias da vida para jogar Deus contra nós, ou para jogar a gente contra Deus. Deus está dizendo, ainda que você o tenha incitado contra mim, ele permaneceu leal. É assim que funciona o mundo espiritual. Então, Satanás vem com sua segunda tese. Tudo bem, ele pode até amar você acima das coisas dele, mas ele não ama você acima dele mesmo. Se você tocar nele, se você remover essa cerca, porque a cerca estava grande, agora a cerca só está em volta de Jó. Remova essa cerca também e você vai ver se ele não vai blasfemar contra ti. Então Deus, que é o soberano, ele diz, tudo bem, toca nele, mas tem aqui uma limitação. Não tira a vida dele. Meus irmãos, a descrição é que ele virou uma ferida, da planta do pé até a ponta da cabeça. Ele virou uma ferida. Descrições ao longo do livro diz que de uma lua nova a outra ele gemia, sua língua cheia de feridas. Foram meses de horror. Mas Satanás saiu derrotado. Que coisa, não? Que coisa. Então agora eu vou pedir para você ir até o livro de Zacarias, no capítulo 3. Porque existe um outro episódio que vai respeitar uma dinâmica muito semelhante. Zacarias capítulo 3, penúltimo livro do Antigo Testamento. Vou pedir para você prestar atenção nos 2 primeiros versos desse capítulo.
Ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Sabe que esse Josué aí era um sumo sacerdote? O nome dele em hebraico significa Jeová é a salvação. Ele viveu na época de Ageu e Zacarias e foi o primeiro sumo sacerdote depois do cativeiro babilônico. E o que nós temos aqui é uma cena de embate no mundo espiritual. Quando eles voltam da Babilônia, Deus vai recomeçar e reinstituir todas as cerimônias do santuário. Lembre-se, é o remanescente cumprindo o seu papel. É o remanescente reerguendo os símbolos que apontavam para o Messias. É o remanescente aos trancos e barrancos, voltando de 7 décadas de escravidão, de opressão, para sua própria terra. Reconstruíram a cidade, reconstruíram o templo. Então agora você tem o sumo sacerdote retomando as suas atribuições. E a atribuição do sumo sacerdote é a intercessão pelo povo. Era o sacrifício que apontava para o Messias. E no início da reconstrução dos ofícios e da rotina do santuário, quem aparece? De novo aqui, citado pelo nome. No mundo espiritual, ele é o adversário e ele vai lá para se opor. É como se ele estivesse dizendo: esse homem não é digno de oficiar. Ele não pode oficiar. Não pode oficiar. E o que você vê é o anjo do concerto vindo para guerrear, dizendo as mesmas palavrinhas de Judas no verso 9. O Senhor te repreenda. Algumas expressões, no verso 1, diz que ele se opôs. Porque hoje o inimigo, repare, ele tenta fazer as igrejas ignorarem o conceito de pecado. Hoje a palavra pecado é uma palavra rançosa. É melhor não mexer com isso. Porque as pessoas precisam de uma palavra de ânimo, de esperança, para elas conseguirem levar a vida delas adiante. Não fica acusando as pessoas dos seus pecados. A própria palavra pecado, ela está sendo abandonada, o seu conceito está sendo abandonado de muitos púlpitos considerados cristãos. Mas o diabo é muito danado, porque de um lado ele leva as pessoas a desconsiderarem a noção de pecado, e do outro lado é exatamente o pecado, porque Deus é justo, que joga na cara, no mundo espiritual, dizendo eles não merecem, porque eles pecaram. No verso 3 e 4 diz que as vestes sujas foram trocadas por finos trajes. São como vestes, e essas vestes são como símbolos de justiça. Você deve lembrar a parábola das bodas em Mateus 22, tem que estar com a roupa correta. Isso em contraste com o que Isaías fala de trapos de imundícia no seu livro, no capítulo 64. No verso 5 diz que Josué tinha uma mitra, o sacerdote usava meio que um chapelão assim para cima, escrito santidade a Jeová. Isso estava prescrito lá no livro do Êxodo. E no verso 8 diz, desse mesmo capítulo, que Deus faria vir um renovo. É a promessa do Messias, é a promessa do fiador. Agora, a experiência lá de Moisés, da ressurreição, demonstra o atrevimento do diabo. Os seus esforços em nos fazer partilhar do seu destino. A experiência de Josué demonstra o ódio pela restauração do plano de Deus para salvar o povo. Eu tenho dito a vocês durante toda essa semana que o remanescente não é chamado para trazer absolutamente nada novo. O remanescente veio para restaurar verdades esquecidas. Israel não se distinguia apenas por rejeitar o politeísmo, a idolatria, a adivinhação. Os judeus tinham uma luz que recuava até a fundação da humanidade, luz que os pagãos ou não tinham em absoluto ou que tinham grandemente pervertido. Meus irmãos, Israel tinha os 10 mandamentos em sua forma mais pura. Embora as nações vizinhas também tivessem leis e códigos, alguns dos quais refletiam ideias presentes, inclusive nos 10 mandamentos, nenhum povo tinha o que os hebreus tinham no Decálogo. E nem mesmo aqui, quando Deus dá as tábuas ali em Horebe, na região do Sinai, nem mesmo aqui os judeus trouxeram algo totalmente novo, escrito nos 10 mandamentos. A lei já existia ao longo da história patriarcal. Permita-me dizer a você, Caim sabia que tinha cometido um erro ao matar Abel. E você tem um mandamento por trás disso, não matarás. Abraão sabia que tinha errado quando mentiu a respeito de sua esposa, não dirás falso testemunho. Isso já era uma coisa vigente antes mesmo de ter parado nas tábuas. José sabia que ele teria cometido um grande erro se ele traísse o seu patrão com a mulher dele. E se deitado, era o 7º mandamento, não adulterarás.
Os mandamentos foram colocados nas tábuas no Sinai, mas eles já existiam antes. O que Israel fez foi resgatar e de maneira didática preservar elementos básicos da experiência humana lá primordial. Porque o remanescente não traz nada novo, o remanescente resgata verdades esquecidas. Os judeus tinham uma compreensão única da criação. Os seus vizinhos pagãos tinham toda uma espécie de histórias ridículas a respeito da criação do planeta. Ao abraçar o relato da criação, como descrito em Gênesis, os hebreus voltavam lá atrás e se apegavam às mais puras e antigas verdades acerca da criação. Israel recebeu o santuário do Senhor, a mensagem que ele ensinava. Embora os pagãos tivessem santuários e templos, práticas, essas práticas estavam associadas à prostituição cultural, sacrifícios humanos. Mostravam que estes santuários não ensinavam o que o santuário hebreu ensinava. O santuário judaico baseava-se no sacrifício de animais, que a Bíblia relaciona com uma experiência ainda dentro do jardim, com Adão e Eva, ou seja, a doutrina do santuário que Israel agora sistematiza detalhadamente, trazendo um monte de elementos. Isso começou exatamente aonde, diz para mim? Ainda dentro do jardim do Éden, quando o primeiro animal foi sacrificado. Israel não está trazendo nada de novo, ele está resgatando verdades antigas. Sejam os 10 mandamentos, seja o relato da criação, seja o santuário. O estado do homem na morte, da mesma maneira, cada confusão, cada história, as pirâmides, os rituais de embalsamento, todas as nações do antigo Oriente Médio com um monte de coisa em torno da morte. Os hebreus a tratavam de maneira simples, sem misuras, porque eles também já tinham uma compreensão do estado do homem na morte. A questão de saúde, embora eles não fossem vegetarianos, mas já havia, pelo menos até Noé, ou desde Noé, uma distinção entre animais puros e impuros. E mesmo a dieta e as restrições que Deus havia dado a Israel, todas elas se reportavam ao começo, ao jardim do Éden. Pois bem, a igreja remanescente no tempo do fim, ela consegue aprofundar ainda um pouco mais o que Israel fazia com sábios conselhos da inspiração que nos reportam ao Éden, nada novo. O grande conflito e a origem do mal. A nação hebraica também tinha uma noção do grande conflito. Espalhados nas Santas Escrituras havia suficiente evidência para ensinar acerca da luta entre Deus e Satanás. E como eu já mencionei, o livro de Jó, o mais antigo, deixa entender que os hebreus tinham uma clara compreensão da luta entre o bem e o mal e de um anjo rebelde. A vinda do Messias. Israel também desfrutou de muita luz acerca da vinda do Redentor. Tanto o primeiro quanto o primeiro advento, mas especialmente, o primeiro e o segundo, mas especialmente o primeiro. Os judeus tiveram um privilégio especial de anunciar a sua chegada. Ninguém tinha o que Isaías 53 dizia, Daniel 9, Miqueias 9, Salmo 22, e eles deveriam anunciá-lo ao mundo. Mesmo aqui, a mensagem do Redentor não era uma coisa nova. Por quê? Porque lá no Éden, Gênesis 3,15, conhecido como o proto-evangelho, as primeiras boas novas, há muito compreendido sobre a promessa messiânica. Pense numa doutrina adventista, e agora você me diz que novidade ela tem. O que é realmente inédito em nossa pregação, o papel do remanescente, é chamar o mundo àquilo que foi esquecido, o primordial, o antigo. Daí o ódio que Satanás sempre nutriu pelo povo remanescente. Os 2 exemplos que eu citei, quando o Senhor precisou repreender Satanás, no caso de Moisés e no caso do sumo sacerdote Josué, a lógica de Satanás se fundamentava na sua esperança de ele sair vitorioso. E aí, sabe o que acontece, meus irmãos? É que durante 4.000 anos, Deus começou a perdoar as pessoas que manifestavam fé num substituto inocente. Mas Deus perdoou as pessoas por 4.000 anos sem poder perdoar. Legalmente, sem poder perdoar. Deus foi deixando os pecados se acumulando, concedendo perdão sem poder perdoar. E é por isso, e a gente vai se encaminhando para o fim, que lá no livro de Romanos, o apóstolo Paulo diz no capítulo 3,
que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Que Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue. E na sua tolerância, ele deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, anteriormente à cruz. Mas no tempo presente, diz o apóstolo, verso 26, Deus demonstra a sua justiça, quando ele se torna justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Meus irmãos, como realidade o perdão só existia na onisciência divina, e por isso que Satanás se achava dono da cocada, e por aí dizendo que era tudo dele, e que era tudo dele. A rigor Deus não podia perdoar, mas Deus havia feito uma promessa, e não haveria ninguém que pudesse impedir o cumprimento dela. Virá o renovo. Daniel o chama de Messias. Isaías se referiu a ele como príncipe da paz. O Senhor justiça nossa, segundo Jeremias. João Batista o identificou como o Cordeiro de Deus. O Senhor dos exércitos na visão de Oséias. Deus o Pai o chamou de meu filho amado. E os apóstolos disseram que ele era o Redentor do mundo. A vinda desse renovo, o Cristo, faria uma virada de mesa. De acusador, Satanás agora passaria a acusado. As suas horas estariam contadas. Você lembra o que Jesus disse? Na véspera de sua morte, agora é o juízo deste mundo e será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Jesus falou dias antes, o príncipe deste mundo será expulso. Em João 16 ele diz que o príncipe deste mundo está julgado. E é por isso que no capítulo 12 não se achou mais lugar para Satanás no céu. Depois da cruz, Satanás não teria mais acesso ao conselho celestial. Até a cruz ele poderia chegar lá dizendo que ele era o representante do planeta, mas a descrição de Apocalipse 12, quando ele é expulso e totalmente expulso, ela se dá porque agora Satanás foi desmascarado. Ele se mostrou um homicida e um mentiroso. Ele foi desmascarado. Isso é um negócio extraordinário. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O nosso Redentor recebeu uma ferida mortal, mas louvado seja Deus porque ele prevaleceu. Você diz amém? Já o inimigo, ele foi derrotado. Ele foi sentenciado. Para ele está reservado apenas um lago de fogo e enxofre a queimar bem debaixo dos nossos pés. Alguns anos atrás, imagina uns 3 ou 4, meu filho mais velho, Noah, me contou uma história. Ele leu num livro de curiosidades a história de um chefe de cozinha chinesa. A história é tão extraordinária que eu fui atrás para saber se era verdade. Esse chefe de cozinha trabalhava num restaurante no coração da China. E ele teve a sua carreira interrompida por uma tragédia. Ele preparava uma sopa com carne de cobra. Quando o bicho, uma cuspideira, eu tenho uma foto ali para você ver, uma cuspideira indo-chinesa, ela também é conhecida como naja. Ele já tinha cortado a cabeça, cuidadosamente ele já tinha cortado a cabeça dessa serpente 20 minutos antes, separando a cabeça dessa serpente do corpo. E coloca a cabeça de lado, vai fazer as outras coisas, cortar os outros elementos, acender o fogo e fazer ali a sopa. E 20 minutos depois de ter decapitado o animal, ele é surpreendido por um bote mortal. Mesmo tendo sua cabeça desligada do corpo, num reflexo, no seu instinto, aquela serpente pica a mão daquele chefe de cozinha e não dá tempo para mais nada. Ele acaba morrendo pelo efeito do veneno. Ele perdeu a sua vida por desconhecer os reflexos tardios de um inimigo mortal. Você não pode desconsiderar o fato de que, embora Satanás já esteja julgado, expulso e derrotado, ele ainda destila o seu veneno
mesmo tendo a sua cabeça já esmagada pelo descendente da mulher. Ele continua esperneando, desferindo golpes como um guerreiro sem cabeça. E você sabe de uma coisa? Ele consegue ainda fazer algumas vítimas. Você não está na ignorância. Você não está no meio dessa confusão toda como se não tivesse sabendo o que está acontecendo. Nós sabemos exatamente o que está acontecendo. Eu vou repetir. Não é uma guerra de poder, é uma guerra de caráter. E racionalmente nós temos que escolher sob qual bandeira nós vamos marchar e sob qual governo nós vamos nos submeter. Não há neutralidade. Algumas pessoas podem argumentar assim: não quero nada com Satanás. Se ele de fato existe, eu não quero nada com ele. Mas também quero tocar a minha vida. Eu não quero ficar cheio de restrições aí. Não pode isso, não pode aquilo. Coisas aí que a igreja fica tentando ensinar a gente. Não, eu só quero tocar a minha vida. Eu só quero ter uma vida normal. Eu só quero ser uma pessoa normal. Eu só quero no final do dia beber minha cervejinha gelada, me sentar do lado de uma churrasqueira, comer, desfrutar do resultado do meu trabalho, depois de algum tempo achar uma casa no campo ou na praia, passar os meus feriados ensolarados, tendo os meus filhos e netos crescendo ao redor de mim. É isso que eu quero para a minha vida, meus irmãos. A vida não é uma propaganda de margarina. E a vida não se restringe a você sair do aluguel, comprar uma casa e realizar seus sonhos. A vida não é isso. Nós estamos no meio de uma confusão. Nós estamos no meio de uma guerra, de um conflito cósmico entre o bem e o mal. E sabe o que está em jogo? O seu destino. Sabe o que está em jogo? O seu coração. Enganoso, irremediavelmente mal, corrompido. Mas ainda assim Deus consegue olhar para você e te amar de um jeito, com um amor mais forte do que a morte. Deus consegue te amar de tal forma que mesmo você não merecendo e nem pedindo, antes mesmo de você tomar consciência disso, Ele enviou seu Filho, para que através dos seus méritos Ele tivesse o direito de levar você para morar com Ele. Deus tem o direito de levar você para morar com Ele, porque Jesus Cristo pagou pelos teus pecados. O que Satanás está tentando fazer? Está tentando levar você a não apreciar esse dom de maneira devida. Está tentando distrair você com os negócios do dia a dia. Está tentando fazer você desistir desse teu temperamento difícil. E eu sei que a vida de muitos de nós é uma vida muito confusa. Porque nós fomos muito afetados pelo pecado. Alguns de nós temos um temperamento horroroso. Alguns de nós falamos mais que a boca. Alguns de nós achamos problema em tudo e em todos. Alguns de nós tornamos o ambiente ao redor de nós azedo, chato, doentio. Alguns de nós trazemos vergonha para o Evangelho. O simples fato de sermos chamados cristãos deveria fazer de nós os melhores vizinhos. Para de ficar reclamando que fizeram isso ou aquilo na tua rua, na tua calçada, no teu muro. Para de ficar esperneando nas redes sociais, porque o governo fez isso, porque eles foram injustos naquilo. Para de se comportar como se a vida ela se resumisse a isso daqui. Gente, na melhor das hipóteses, nós vamos chegar aí aos 70, 80, alguns de nós, com alguma sorte, vamos chegar perto dos 100 anos. E a vida vai se resumir a isso daqui? Não. Porque na ótica, na perspectiva da eternidade, essas poucas décadas horrorosas aqui são como nada. Ele morou lá em cima. O nosso inimigo morou lá em cima. Ele habitou diante da face do Deus Todo-Poderoso. Ele entrava na luz inacessível. Como um querubim cobridor, ele andava no meio das pedras afogueadas. Belo, lindo, perfeito. Seu pecado é indesculpável porque ele tinha uma revelação do amor, da santidade, da bondade de Deus. Como ninguém, ainda assim ele desejou ser como Deus. E levou o universo a olhar com espanto para o nosso planeta. E tudo está em torno do teu coração. Por isso você precisa voltar para casa hoje, decidido a não dar vantagens a esse inimigo. Não dê vantagens, não dê um palmo de território para ele entrar na tua vida. Não dê um palmo de vantagem a ele. Um palmo não dê. Corta pela raiz. Para de corromper a santidade da tua casa, vendo e consumindo aquilo que não presta.
Para de colocar teus filhos em risco, financiando várias das coisas que eles consomem, que vão estragar a mente deles, a utilidade deles, o futuro deles. Para. Como ele já está perdido, sem cabeça, desfigurando golpes ao léu, o prazer que ele tem agora é fazer sofrer o coração de Deus, levando você ao sofrimento e à ruína. Mas Deus não vai pegar você pelo pescoço, porque não é assim que Deus trabalha. Porque Ele impôs limites na relação com as criaturas, limites a Satanás e limites a Ele mesmo. Só que, quando o Evangelho chega, o Evangelho eterno, quando o Evangelho eterno chega na nossa vida, esse Evangelho não quer apenas dar uma vida extraordinária para você quando ele vier buscar a gente. Esse Evangelho visa transformar você aqui e agora para a glória de Deus. Um Evangelho vivido, assimilado e absorvido nas coisas do dia a dia, para a glória de Deus. Num mundo hostil e contaminado, gente que reflete as características de Jesus Cristo. Vamos parar com essa lenga-lenga. Vamos viver o cristianismo com a maior força que a gente pode viver. Pare de olhar os seus irmãos como rivais. Pare de olhar em cada probleminha, em cada discussão, um ponto de guerra. Para. Isso drena as nossas energias. Para. O inimigo é outro. Ele está por trás do véu, das cortinas. Disfarçado. Ele é o verdadeiro inimigo. E ele já perdeu. Querido Deus e amado Pai, obrigado porque a Tua palavra não nos deixa à deriva e na ignorância sobre contra o que nós estamos lutando. A luta é cruel, mas nós temos ao nosso lado o vencedor. Ele venceu a morte e o inferno. Pagou o preço do nosso pecado e através dos seus méritos nos dá a força para obedecer. Despeça, por favor, essas pessoas com a Tua paz. Conscientes da condição que estão, da confusão em que estão metidos e motivados para, pela Tua graça, única e exclusivamente pela Tua graça, fazerem a caminhada até o encontro com o nosso Senhor. Por favor, Senhor, ouve nossa prece. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.